Boa noite, irmãos. Muito alta a voz? Ok. Senhor Jesus, receba as cláusulas, Senhor, que nós queremos expressar para Ti todo o amor, toda a gratidão pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. E hoje eu te peço, Espírito Santo, a sua ajuda para que o que nós venhamos ministrar, principalmente você, Espírito Santo, através de mim, fique nos nossos corações. Então eu te peço agora, Senhor, como nós estudamos no último sábado com um pequeno grupo, que seja colocado um tampão na pia, que é a nossa fé, para que nós possamos reter aquilo que nós ouvimos. Então eu te agradeço por esse favor, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos falando esse mês sobre vida profética, sobre igreja profética. Quem aqui se sente vivendo uma vida profética? Okay. Quase 10. Eu não sei se vocês têm o mesmo entendimento que eu tenho do que é uma vida profética. Por isso que eu fiz um resumo, e aqueles que têm já uma convicção, se discordarem, depois conversa comigo, mas não vamos discutir agora aqui, tá? Então, o que é uma profecia? E a palavra profética vem de profecia. O que é uma profecia? Profecia é uma comunicação de Deus diretamente para o seu povo, para nós. Essa comunicação pode ser para uma pessoa, para uma família, para uma igreja, para uma cidade, para uma nação e para toda a humanidade. E uma igreja profética? Quer dizer, e como é feita essa comunicação da vontade de Deus para nós? É o Espírito Santo que nos inspira, ou inspirou homens no passado, algum deles com uma profissão ou um chamado de ser um profeta, para fazer essa comunicação. Mas toda a comunicação de Deus, ela não vem da mente nem do coração. Ela vem sim do coração de Deus, da vontade de Deus para nós. E o Espírito Santo é que faz essa comunicação. Então, vamos vamos fazer alguns questionamentos, né? O primeiro, nós devemos temer receber uma profecia? Então, o que fala Jeremias 29:11? Porque, às vezes, nós temos uma vontade, e nós falamos, você, por exemplo, tem uma vontade de trabalhar numa empresa, tem uma vontade de morar num determinado país, tem uma vontade de se casar com determinada pessoa. E aí você fala, mas e se essa não for a vontade de Deus? Eu não quero ouvir a vontade de Deus, porque eu já defini no meu coração o que eu quero fazer. Então, a gente precisa tentar entender se essa vontade, como é que nós tratamos isso, né? Em Jeremias 29:11 e Romanos 12:12, nos dão uma boa dica. Ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E Romanos 12:2 fala do tipo do plano de Deus para nós. Ele diz assim, não sede conformados com este mundo, porque esse mundo, ele cria uma cultura, valores dentro de nós.
E o resultado é que nós temos planos feitos com pensamentos do mundo. Então, a primeira coisa para viver uma vida profética é nos desprogramarmos do que o mundo colocou dentro de nós. E ele diz assim, então, e não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu pergunto, estou achando que está alta a minha voz, então eu pergunto, devemos temer, ouvir a vontade de Deus? E se essa vontade de Deus contrariar a nossa vontade? Aí nós temos que fazer o quê? Que nós vamos ver um pouco mais à frente. A escolha pela cruz, que é a obediência. Então, a mente humana consegue entender a cultura do reino de Deus e os planos de Deus por tudo que eu falei até agora? Vamos ver o que Isaías fala em 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nós não podemos querer construir projetos, planos, com a sabedoria do mundo, porque nós nunca, nem o homem mais sábio dessa terra, vai conseguir elaborar um plano tão perfeito quanto é o plano de Deus, segundo Isaías está nos falando. Nós que às vezes tentamos levar uma vida com decisões independentes, separadas da vontade de Deus, com certeza vamos ter decepções. Qual o critério de Deus para escolher pessoas para grandes missões? Vamos ler Gênesis 18, 18 a 19, onde mostra como Deus avalia se a pessoa é capaz de crer e cumprir a missão que ele tem. Vamos ler com atenção. Gênesis 18, de 18 a 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, esse é o plano, essa é a promessa, essa é a profecia dada a Abraão. Agora, vamos ver o que fala. Porque eu o tenho conhecido. Deus tem conhecido a cada um de nós o que há no nosso coração. Porque eu tenho conhecido e sei que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, para grandes missões, Deus escolhe, sim, pessoas. Qual o critério? Observando como é o comportamento dele. Alguns exemplos de homens usados por Deus que obedeceram sem duvidar e que eu creio que cada um de nós aqui teria muita dificuldade de obedecer. Primeiro foi Noé. Recebeu uma orientação de construir um barco gigante numa terra seca. Eu fico imaginando eu lá no Espírito Santo, quando eu morava numa fazenda,
a talvez 100 quilômetros do mar. E se Deus falasse, constrói aqui no meio dessa várzea um barco gigante, tirando madeira, junta de boi para poder talhar aquelas madeiras, e ouvindo crítica direta em cima de mim. Esse homem ficou doido. Como é que esse barco vai chegar no mar? Ele falou, a promessa era para salvar sua família, a raça humana e toda a criação viva fora das águas. E o próprio Abraão, uma vida tranquila na sua família, com seus rebanhos, de repente, Abraão deixa sua casa, sua família, e vai para uma terra que você não conhece. Não é vai para Portugal, onde já tem o Alexandre, já tem não sei mais quem, fala português, não. Vai para uma terra que você nem conhece. Outros exemplos de homens, né, usados por Deus para comunicar e realizar a vontade de Deus. Moisés recebeu uma orientação de ir falar com o faraó, o cara que queria prender ele, para salvar um povo. Qual foi a reação de Moisés? Cara, eu não sou capaz. Mas o Senhor falou, eu serei contigo. E ele foi. Baita coragem. Davi, 2 Samuel 7, diz, eu te tirei das pastagens. Eu te tirei das pastagens para ser soberano sobre o meu povo. Isaías, Jeremias, Miqueias, Zacarias profetizaram com detalhes a cidade que Jesus ia nascer. O ministério, o tipo de mulher de uma virgem. Como você quer falar uma coisa, como é que de uma mulher virgem vai nascer um homem? Mas ele creu. E ele escreveu. Então, os planos de Deus não são todos nós que conseguimos entender e ter a coragem de assumir as rédeas. João Batista foi convidado para anunciar, né, a chegada do reino de Deus e identificar quem era o Messias. Então, meus irmãos, graças a Deus pela vida desses homens, senão possivelmente hoje nós não estaríamos aqui. Qual a probabilidade da palavra de Deus não se cumprir? Pela falha dos homens. Isaías 55, de 10 a 11, diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, o pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se você não está conseguindo segurar, pede agora para botar o tampão, nessa expressão eu achei maravilhosa, colocar o tampão na pia, para reter aquilo que nós ouvimos. Porque não adianta ficar falando, lendo, se a gente não retém.
Se a gente não se alegra com a palavra de Deus. Então, Deus só inspira profetas? Olha, meus irmãos, aqui diante de vocês está um camarada que está longe de ser um profeta. E Deus falou comigo, pelo menos, coisas muito importantes. 3 visões, um sonho e uma mensagem audível. Sabe aquele som metálico que Moisés não podia ouvir? Foi assim. Primeira visão, João 12, 24, para me explicar que não existe vida sem morte do egoísmo. Isso aí foi os pilares de todo o meu avanço no Senhor, no conhecimento de Deus, determinação de segui-lo. Depois, a escolha da minha esposa. Antes que eu escolhesse errado, ele me mostrou, antes que eu a conhecesse, vestida de noiva, como eu estou vendo essa jovem bonita aqui na frente. Todas as circunstâncias eram contrárias à realização daquela visão, mas chegou até uma hora que eu pensei em desistir. Terceira visão, como eu estou vendo vocês, Marilene com 3 meses de gravidez, eu vi um menino correndo em volta da cama, que era o rosto do meu filho com 2 anos. Para que essa visão? Para edificar a minha fé. Vocês não sabem de onde eu vim, mas Deus sabia. E para já me mostrar a realidade que todos nós já existíamos antes da fundação do mundo. Porque como é que ele podia trazer um menino de 2 anos se ele já não estivesse lá, se ele só estava com 3 meses? Depois ele me deu um sonho de advertência. Eu estava ajudando uma empresa que já tinha saído de 500 toneladas de produção de feixes de mola para caminhão para 3.000 em menos de 5 anos. Mas no coração do acionista principal tinha entrado a vaidade. Ele estava construindo não porque ele queria fazer uma coisa para glorificar a Deus, mas para glorificar a si próprio. E Deus me deu um sonho para ele se arrepender de um elefante gigante de papel. Eu não tive dúvidas de que o que ele queria que eu comunicasse, porque ele me mostrou a empresa no sonho e o elefante gigante. Então esse sonho tinha um propósito. Qual era? O arrependimento. Mas não queriam recuar. Já estava determinado, nós vamos ser o maior da América do Sul e vamos quebrar os outros. O mercado brasileiro é de 8.000 toneladas. Eles já estavam com 3.300 e são 20 fabricantes no Brasil. Eles já estavam com mais de 30% e saíram de 500 em menos de 5 anos. Mas a motivação estava errada. Depois, eu estava com uma dúvida, aquela velha história, Deus é bom, por que está permitindo isso acontecer? E aí, pela primeira vez, eu vi uma voz audível, como de um metal, uma voz metálica, de uma guitarra, sei lá. Não vou falar que é guitarra, não, só o povo aqui vai aumentar o volume da guitarra. Mas era uma voz metálica. E dizia: eu não estou no controle de todas as coisas, eu governo sobre todas as coisas através das minhas leis, princípios e valores. E a primeira vez que eu falei isso foi, para. Eu caí na bobagem de falar isso lá em Fortaleza, a gente estava inaugurando o início de uma igreja lá.
Chegou no final, o pessoal falou, Sérgio, o que você falou? Isso vai gerar confusão. E gera mesmo. Porque o espírito de religião impregnou a nossa cabeça que Deus está no controle de tudo. Só que não, as pessoas não sabem que controle é um tipo de governo e não é o tipo de governo de Deus. O governo de Deus é de liberdade, é de responsabilidade. É de você ter a responsabilidade de cuidar bem e ter sucesso ao cuidar bem do que Ele te dá. Isso é governar a maneira de Deus. Como é viver uma vida profética? É uma vida alinhada com a palavra, com a vontade de Deus. E o que é uma igreja profética? É uma igreja que discerne os tempos e vive a vontade de Deus para aquele tempo. De Êxodo, agora Êxodo 19:6, de Êxodo a Apocalipse, a vontade de Deus revelada é que nós sejamos um tipo de nação. E vamos ver que tipo de nação é esse. Veja bem, Êxodo, 600 anos antes de Cristo. Pedro, 40, 60 anos, escreveu, talvez, depois de Cristo. E Apocalipse, que pode já estar se cumprindo e que vai até a eternidade. Vejam que é o mesmo tipo de posição, de palavra. Olha só o que fala Êxodo 19:6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Depois Pedro, veja se tem alguma diferença. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Apocalipse, que é de hoje à eternidade. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Essa nação já existe. Quem é essa nação hoje? Os eleitos, vós sois raça eleita, os eleitos para serem e feitos reis e sacerdotes. Quem é essa nação? Nós somos essa nação. Por isso que Jesus escolheu a palavra eclesia. E o que chama, da onde, com a origem, como nós já vimos, a palavra eclesia é os eleitos e chamados para governar. Jesus não usou essa palavra para nos denominar um nome que não tivesse nada a ver. Por que não vivemos essa realidade? Ou vivemos parcialmente? Ou poucos vivem? Porque Satanás astutamente trouxe da cultura grega uma ideia diabólica e que confundiu a igreja.
para não viver essa realidade. E este pensamento se chama dualismo. É como se nós tivéssemos duas vidas, ou pudéssemos separar o espírito da matéria, onde o espírito vem de Deus, é bom, e a carne vem do diabo e é má. Isso aí foi introduzido, teve uma origem, criou, né? Na realidade, veio de uma cultura onde, na Grécia, as pessoas cultas pertenciam a uma classe. Na antiguidade, as pessoas nobres, elas não faziam trabalho braçal. Ou seja, havia dois tipos de classes. Pessoas que trabalhavam na terra e pessoas que pensavam. E depois, feito uma interpretação para a religião, nós temos hoje os espirituais e os burros de carga, que vão para o mercado trabalhar porque não tem uma chance de estar aqui sentado onde eu estou. As consequências. Cristãos, na maioria, vivem duas vidas. Uma vida aqui dentro dessas quatro paredes, ou dentro das quatro paredes de uma reunião da igreja em outro lugar, e outra vida de segunda a sábado, cheio de ações que não são condizentes com a vida de um rei e um sacerdote do reino de Deus, mas do mundo. E a outra consequência foi o cidadão de primeira classe, que é o cidadão que está aqui diante de vocês, o espiritual. E o cidadão de segunda classe, que lidam com um maldito trabalho. Porque, como diz o Nivaldo, quem inventou o trabalho? Fazer essa pergunta para ele. Lidam com o maldito trabalho para pagar despesas e satisfazer o desejo e trazer a contribuição aqui para o dízimo no final do louvor. Isso foi o que paralisou e transformou na igreja o que é hoje. Que não consegue influenciar, é influenciada. Lutero, há 1500 anos, fazendo os estudos, ele falou, gente, que absurdo, nós estamos vendendo a salvação. A salvação é pela graça. Nós não podemos, ninguém pode vender salvação. Só Jesus pode intermediar a salvação diante do Pai. E ele ficou claro para ele que todos os santos eram sacerdotes. Que é o que nós estamos falando. Isso no ano 1500. 1500 e pouquinho. Mas os cidadãos de primeira classe da época não gostaram da ideia, porque ia fazê-los perder a mordomia. E como mataram Jesus, até hoje ainda tem medo dessa revelação, viver essa realidade. O Rodrigo deve ter os alunos do Rodrigo, que são de outras denominações, devem ter muita dificuldade quando voltam para a sua denominação, porque os pastores devem falar, para.
Não traga essas ideias para cá, não. Nem todos é porque não querem perder as mordomias, mas tem medo da novidade, da mudança, de não saber fazer diferente, viver a realidade de Deus, diferente do que foi e aprendeu na sua universidade de teologia. Não é nem universidade, é uma escola de teologia, porque a universidade ensina a pensar. Jeremias 6,16 nos chama a atenção para essa realidade. Quando ele diz, assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Não queremos essa realidade, eu quero continuar na minha vidinha, que eu aprendi, que meu pai me ensinou, que o pastor do meu pai viveu. Então vamos rever, os antigos caminhos da função de um sacerdote e ver o que se aplicaria hoje. Como era a função de um sacerdote no Velho Testamento? Nós temos uma imagem aí para mostrar, que tem uma analogia, que nós já mostramos isso aqui, é uma recordação para quem não ouviu, que nós temos, como é que era? Você tinha um cercado, onde o povo ficava fora, nas tendas, acampado, e você tinha o templo, onde eram levados o sacrifício para remissão de pecados do povo, mas tinha um lugar chamado Santíssimo, onde ali só entrava o sumo sacerdote. E, raramente, uma vez, sei lá, por ano, para ouvir de Deus. O que mudou dessa realidade para o Novo Testamento? Bom, na igreja natural, o povo continua fora. É como se eu aqui estivesse no lugar santíssimo, ouvindo de Deus e falando para o povo, ou no lugar santo. E o povo está aí fora. Infelizmente, um pouco dessa mentalidade está presente em muitos cristãos. Mas, no Novo Testamento, quem é o sumo sacerdote? Hebreus 4,14 diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote. Como é que ele se chama? Jesus, o Filho de Deus. Onde fica o lugar santíssimo frequentado pelo sumo sacerdote? 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Que tipo de sacrifício nós, sacerdotes, devemos oferecer pelos pecados? Não mais sacrifício de sangue de animais, porque o sacrifício de Jesus derramado na cruz foi suficiente para limpar todos os nossos pecados. O que Deus espera quando nós falhamos é o arrependimento, mudança. A realidade é que todos somos carne, alma, espírito e lidamos com desejos egoístas da carne. Por isso que Romanos 12:1 diz, pelas misericórdias de Deus, peço
que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele é o culto racional de vocês. Então, são as escolhas pela cruz que é o nosso sacrifício, por uma vida santa. Porque agora nós sabemos que somos o templo de Deus. Então, se você ouvir em algum lugar que o problema é que a carne pode pecar, que o espírito já está salvo, cuidado. Cuidado com essa realidade. Com que frequência nós, sacerdotes, oferecemos e prestamos cultos a Deus? Diariamente. 7 dias, 24 horas. Então, qual o trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote, do Espírito Santo no Novo Testamento? E de Deus? Deus, Ele governa o universo através do seu poder, suas leis e seus princípios, como eu ouvi. Jesus é o único capaz de mediar a remissão de pecados e a salvação. Não adianta rezar terço. Só Jesus pode perdoar nossos pecados, levar a Deus nossos pecados e sermos perdoados. Qual é o trabalho do Espírito Santo? É o nosso professor. É Ele que nos ajuda quando lemos as Escrituras a entender. Não sou eu. Eu sou um auxiliar de um mestre. Eu sou um facilitador. Estou usando aqui minha boca para comunicar. Mas quem me ensinou, se estiver certo o que eu estou ensinando, foi o Espírito Santo. Não foi nenhuma universidade. E nós, sacerdotes, nós somos mediadores de tudo mais. Somos mediadores do amor, da cura, da libertação. Somos mediadores das necessidades fisiológicas das pessoas, né, que tem casa, comida, roupa, quando não tem. Nós somos mediadores de toda demais graça, porque tudo foi provisão de Deus em nossas vidas. E nós mediamos uns para os outros. Aonde nós fazemos essa mediação? Onde nós estamos, em casa, no trabalho, na rua. Então, qual o propósito do nosso ministério como sacerdotes? Transformar nossa mente, para todos nós vivermos como cidadão de primeira classe. Segunda missão nossa como sacerdote, ajudar outros a sermos transformados. Nós somos instrumento de transformação da sociedade. Sem a nossa manifestação, a criatura continuará prisioneira da corrupção. Então, uma nação de sacerdote, ela vive para servir. Uma nação de sacerdotes, filhos de Deus, de primeira classe, vivem para servir. Servir a quem? A Deus, em obediência, não em sacrifício, porque, conforme Samuel falou para Saul, Deus não se agrada de sacrifício, mas se agrada de obediência.
Nós vivemos para servir aos irmãos uns aos outros. Tocou o telefone, não tem essa. Não é o carro, não é como diz o Rodrigo. Não sou eu que ando, é o carro que anda. Aonde for necessidade, eu estou lá. Precisamos ter saúde, claro, para isso. Aos não salvos, intermediando ou apresentando Cristo a eles. Rodolfo tem uma missão tremenda o mês que vem para frente, lá no Iraque. Então, e o nosso ministério como reis? Nós falamos até agora do nosso ministério como sacerdote. E o nosso ministério como reis? Gênesis 2.1, Deuteronômio 10.14, Salmo 116, 115, 16, Atos 4.24 e várias outras escrituras, mas principalmente Salmo 115, 16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra e tudo que nela há também, porém, a deu aos filhos dos homens para cuidar. Então, de quem é a propriedade de tudo que há na terra? Dessa camisa aqui. É minha? Não. É de Deus, mas Ele me deu para me usar. A forma com que eu cuido dessa camisa precisa ser como algo que não pertence a mim, mas a outro. Então, como reis, somos mordomos de Deus e devemos cuidar bem de tudo que nós temos, está sob o nosso domínio. Onde aprendemos a cuidar do que pertence a Deus, à maneira de Deus? Quem sabe responder? No livro de Provérbios, mas tem uma escola também, chamada Escola de Negócios. Aprender a administrar tudo que Deus nos dá à maneira de Deus. Nossa vida, nossa família, nossa empresa. E se, quem sabe, Deus nos colocar diante de uma cidade ou de uma nação, assim eu fazer. Outro dia me ligou presidente do Jurista do Brasil, que eu participo domingo de uma reunião de oração, e ele falou: Sérgio, eu tenho que fazer um trabalho para falar da analogia entre a economia e problemas de droga, e várias outras coisas, porque ele trabalha com um grupo muito forte, combatendo, evitando que a droga seja legalizada no país, né? E aí ele me falou: como é que eu faço a analogia? Então eu comecei a falar: bom, a economia, Gilberto, ela é de uma nação, ela é o resultado da economia das famílias, porque governo não produz dinheiro, não produz nada. Governo só gasta. Empresa pública é empresa de ninguém, não tem responsável. Então, quem é que gera riqueza? São as famílias. Então, a soma das riquezas da família é a riqueza da nação. E aí eu comecei a conversar sobre isso com ele. Aí ele falou, e eu falei: então, se você tiver uma lei que facilita o sexo livre, o divórcio, a separação, se você tem leis que facilitam o uso de drogas, você acaba tendo uma sociedade
rebeldes, uma sociedade desestruturada. Isso está diretamente ligado à economia. Quanto custa para manter os presídios cheios? Quanto custa para manter pessoas nos hospitais fazendo tratamento? Quanto custa? De onde sai o dinheiro? Sai do bolso do trabalhador, das famílias. E aí, ele falou assim, pois é, mas Sérgio, isso aí vocês falam na escola? Eu falei assim, claro, falamos. O que eu estou te falando não é coisa que eu inventei agora. É coisa que a gente trata na escola. Então eu acho que eu vou fazer essa escola. Eu falei, mas a aula já começou, deixa o ano que vem. Aí ele falou, você sabe do impacto que seria, Sérgio, se as leis fossem, se as pessoas que redigem as leis soubessem dessas coisas? Eu falei, pois é, essa é a nossa intenção, chegar lá. Mas a guerra está grande. Então, qual a rotina de um filho que vive uma vida profética de rei e sacerdote? Ou seja, qual deve ser a rotina da nossa vida profética? Uma vida de oração, intercessão diária pelos enfermos, pelos amigos, pelos familiares que ainda não são salvos, pelos líderes da igreja, pelos líderes da nação. Isso tem que ser uma rotina diária de pelo menos uma vez por dia. Estou falando de uma vida de quem quer, a partir de hoje, viver como um rei e um sacerdote. Uma vida conectada com o Espírito Santo o tempo todo. Cuidar de tudo que Deus nos dá, a maneira de Deus. Isso inclui o cônjuge, filhos, negócios, o emprego, o trabalho. Aliás, emprego é uma palavra que eu não gosto, eu gosto de trabalho. Emprego dá uma ideia de... Acho que nem existe na Bíblia a palavra emprego. Então, é ser um solucionador de problemas e não um criador de problemas. Nós somos chamados para solucionar problemas e não criar problemas. Usar a autoridade e poder no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus em que há autoridade para curar enfermos. O poder para a cura não sai de nós, da nossa virtude, mas de Deus através de nós. Nós somente usamos a boca para falar, no nome de Jesus, inflamação sai agora, câncer sai agora. Esse é o nosso trabalho. É o poder da nossa palavra. Solucionar problemas financeiros, administrativos. Como? Aplicando princípios. Agora eu vou dar um exemplozinho, que ainda temos 9 minutos. Aonde estivermos, criar uma atmosfera de paz, alegria, contentamento, gratidão. Por quê? Porque isso gera qualidade e produtividade. Uma pessoa que vive com conflitos no ambiente de trabalho tem péssima produtividade, corre risco de acidente, afastamento. Tomar sempre decisões fazendo escolhas pela cruz e não pela conveniência, pela obediência. Então, exemplos de uma rotina, de uma vida profética, de um solucionador de problema, de uma das nossas responsabilidades, que eu considero uma das mais relevantes e que mais me toca. Porque era muito comum, logo no início da vida profissional, eu ouvir do meu gerente, eu não quero ouvir problema, eu quero ouvir qual é a solução. Eu não quero que você entre na minha sala para falar de problema. Eu quero que você entre na minha sala para trazer a solução do problema.
Então, como é um exemplo de nós agindo como solucionadores de problemas? Eu vou pegar alguns exemplos aqui, por exemplo, problema de dinheiro, falta de dinheiro, dificuldade no relacionamento com o irmão, com o cônjuge, com a chefia, ou se você tiver com falta de emprego, ou o seu negócio não está indo bem, como é que nós tratamos esses problemas? Temos duas hipóteses. Ou tratamos o sintoma, ou tratamos com o princípio do reino. O que é tratar com o sintoma? Faltou dinheiro, o que eu faço? Eu vou no banco, falo com o Davi, Davi, você tem aí um jeitinho de conseguir um empréstimo para mim? Aí o Davi fala, Sérgio, pela tua ficha aqui não dá, porque você não tem garantias, e você já está tomado. Eu olhei aqui nos seus cartões de crédito que, cara, você já está todo tomado. Não dá não, cara. Aí, como é que eu resolvo esse problema? Eu vou no agiota, pagando 15%, 20% por mês de juros. É o caminho de levar um tiro na cabeça. Porque se eu não estava conseguindo pagar o juro do cartão, como é que eu vou pagar 20% de juros do agiota? Só se eu pegar um avião e ir para Lisboa. Fugir do cara. E tratando desses problemas pela maneira de Deus, segundo o princípio do reino de Deus. Primeiro passo, eu preciso identificar a causa do problema, a raiz do problema. Então, como é que eu faço isso? Primeira coisa, orar. Buscar revelação do Espírito Santo. Qual é a causa desse problema? E quando, por exemplo, a causa de falta de dinheiro, pode ser falta de gestão financeira do meu salário. Pode várias causas. Problema de relacionamento. Pode ser uma dificuldade da minha alma de lidar com determinada situação. Com a autoridade, por exemplo, eu não consigo lidar com a autoridade. Aí eu vou ter problema com o marido, vou ter problema com o chefe. E como é que se resolve esses problemas? Uma vez que você identifica. Arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. É passar a administrar aquele assunto de acordo com princípios e valores do reino de Deus. Por que será que eu estou com falta de trabalho? Eu já tive umas 10 oportunidades e em nenhuma delas eu fiquei. Qual foi a causa? Eu recebi algum feedback dessas 10 oportunidades que eu tive? E aí falar, Senhor, me ajuda. A maioria dos problemas que eu tenho é de disciplina. Eu não consigo acordar cedo. Eu não consigo planejar sair de casa, sempre eu estou atrasado. Então, meus irmãos, nós aqui estamos diante do que nós chamamos de uma igreja profética, de uma vida profética, que é Deus que chama a sua família espiritual para viver como reis e sacerdotes. Essa é a nossa realidade. É isso que eu entendo que é a igreja de hoje e eternidade. Passado é passado. Então eu queria agora que nós orássemos um pouco. Queria que vocês baixassem a cabeça.
nós colocássemos a nossa vida diante de Deus agora. Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo. E, Pai amado, eu peço a sua ajuda para sermos transformados, passarmos a ser servos fiéis. Liberta-nos, Senhor, de todo engano, Senhor. De toda religião, Senhor, que nos ensinou coisas erradas, Pai. Ajuda-nos a viver uma vida profética, a ser a tua igreja profética. Vivermos a realidade de reis e sacerdotes do reino e não do mundo. Sermos verdadeiros intercessores. Cuidar, Senhor, governar sobre tudo que o Senhor nos dá, segundo os seus princípios e valores, como assim tu fazes, Senhor. Muda a nossa realidade. Ou melhor, Senhor, traga a sua realidade do teu reino para dentro de nós, Senhor Jesus. Assim os abençoo, meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, e agora temos uns irmãos que estarão aqui na frente, orando, mas por necessidades, e que Deus os abençoe.